Fala, rapaziada. Bom dia. Eu sou fisioterapeuta e instrutor de Pilates e eu decidi gravar um dia de trabalho que eu achei interessante, que eu não vi muitos vídeos assim no YouTube sobre essa profissão e eu vou gravar hoje para vocês verem como é o dia de um instrutor de Pilates, tá? Trabalho como folguista aí, praticamente, né, como folguista. E hoje eu peguei a cobertura das 6 da manhã até meio-dia, depois eu vou para outra das 2 da tarde até as 10. Aí eu vou tentar registrar o máximo que eu conseguir. Vai ser meio difícil gravar durante as aulas porque eu coloco música ambiente no celular, conectada na caixinha de som, e fica difícil, mas eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir, tá bom? Bom, agora é 5 e pouca da manhã, 5h53. A primeira aula começa às 6 da manhã. Vou arrumar a sala aqui para os alunos chegarem. Primeira aula acabou. Tô esperando a galera da segunda aula chegar. Já é 7 horas e ninguém chegou ainda. Mas é isso. Esse estúdio aqui é pertinho de casa. Então eu vim de carro. Saí de casa às 5h30. Cheguei aqui 5h40 mais ou menos. Pertinho de casa esse estúdio. Vamos lá até meio-dia. Depois eu saio daqui. Dá tempo de chegar em casa, almoçar ainda. E ir pro segundo turno. A rede que eu trabalho tem vários instrutores de diversas unidades aqui na capital de São Paulo e todo dia eles precisam de cobertura, né? Licença maternidade, falta algum professor, férias, então eu tô sempre nessas unidades cobrindo, né? Às vezes tem cobertura de um dia, de uma semana, de um mês. Essa especificamente eu peguei 2 semanas lá em Itaquera. E aqui perto de casa só essa semana, né? Hoje é sexta-feira, peguei a semana inteira, das 6 a meio-dia. E lá, na outra unidade, das 2 da tarde até 10 da noite. Aí dá pra tirar até com dinheiro legal fazendo isso, né? Só que cansa bastante. Você pegar o dia inteiro dando aula, acaba afetando o psicológico, às vezes o corpo. Mas nada pra exagerar também. Uma semaninha eu acho que é o suficiente, né? Já trabalhei fixo também já na unidade de Itaquera, aqui perto de casa, né? Teve uma época que eu fiquei trabalhando quase 8 meses, das 7 até as 10 da noite, de segunda a sexta, foi bem puxado. Mas é isso praticamente o instrutor. Cada aula, 1 hora de aula, das 6 às 7, por exemplo, das 7 às 8, das 9, das 10. Geralmente, a gente trabalha num período só, né? Ou só de manhã, ou só de tarde, ou às vezes trabalho o dia inteiro de manhã, a semana inteira de manhã e 1 ou 2 dias de tarde, depende muito da escala do professor. Tem professores que trabalham em 2 unidades ao mesmo tempo, né? Durante a semana, já fiz isso também. A escala é de 6 aulas, 7 aulas por dia, ou das 7 às 2, ou das 7 às 3, o período da tarde é das 2 às 10, ou das 2 às 9, depende muito, né? Mas é isso praticamente. Outra coisa que eu esqueci de falar, a pausa durante as aulas. Por exemplo, eu tenho uma aula às 7 da manhã, primeira aula, a segunda começa às 8. A aula das 7 termina ali por volta de umas 7h45, 7h50, para a gente ir para os instrutores, para a gente ter um minutinho, né? Uns 10 minutinhos para ir no banheiro, beber água. Mas sempre tem alguns alunos que ficam conversando com a gente, acabam passando tempo. Essa é a próxima aula, para aí já começa a próxima aula, às vezes não dá tempo de ir no banheiro, de comer uma maçã, comer alguma coisa. Aí como eu trabalho o dia inteiro e às vezes eu não consigo passar em casa, aí o horário de almoço tem que ser muito rápido, trago uma marmita, às vezes nem dá tempo de comer a marmita. Às vezes eu faço uma refeição no dia só, ou à noite, ou só no almoço, né? Para quem faz cobertura assim. Ah, e tem uma galera, inclusive, que trabalha só com cobertura também. É que aqui é perto de casa, essa que eu tô fazendo de manhã, então eu consigo vir de carro, tranquilo. E conseguir ir pro carro, e conseguir de carro também na outra que eu vou fazer. Então as duas relativamente são perto, por isso que eu peguei para fazer o dia inteiro.
Mas já chegou a época de eu fazer, atravessar a cidade para fazer de manhã fazer na Sé, de noite no Brooklyn, né? Fazer das 7 até 1 da tarde na Sé, depois sair direto de lá para ir lá pro Brooklyn, na zona sul de São Paulo, para poder fazer das 3 às 10. Já fiz Jabaquara, já trabalhei em Tatuapé, já trabalhei já, ixi, vários lugares, já fiz cobertura, já sempre precisam, muitos lugares, muitos Perdizes, Barra Funda. Hoje eu tô focando mais aqui na Zona Leste, que é onde eu moro, que é mais perto, até por conta do problema de saúde que eu passei, fiquei mal nessa época que eu trabalhei o dia inteiro, fixo, né, durante esses 8 meses que eu tinha falado, e não quero mais trabalhar assim muito longe, não. Pra quem é instrutor tá assistindo isso aí, não faz isso não, cara. Só se você estiver precisando muito, porque acaba com o seu corpo. Acaba de verdade com o seu corpo. A galera ainda não chegou, vai dar 8 horas agora. Aí sobre ganhos, eu aviso. No final do dia eu vou gravar um vídeo falando sobre quanto dá pra tirar na semana, no mês, só com coberturas, beleza? Ó o relógio apitando lá, deu 8 horas, a galera não chegou ainda. 8h38, a aula das 8 não veio ninguém e das 9 não tem ninguém marcado também. Sexta-feira, né? Deve ser por isso. Aproveitando que essa aula das 9 não tem ninguém, pra quem não conhece o Pilates, gente, Pilates com aparelhos pelo menos, são 4 aparelhos, tá? O Cadillac, Barrel, Chair, lá atrás, e aqui o Reformer, tá bom? A Chair é aquele ali, ó, que tá com aquele círculo ali, lá atrás. E aqui, o Reformer. Esses são os 4 aparelhos do Pilates. Geralmente a aula é no máximo 4 alunos, tá? Um aluno em cada aparelho. Tem professor que trabalha com o mesmo aluno a aula inteira no mesmo aparelho. E tem professor que troca. O aluno faz pelo menos 2 aparelhos por aula, né? E eu gosto de trabalhar assim. Aí vai do professor. Aqui no meio tem o tatame, que é para os alunos deitarem, fazer algum exercício deitado, né? Prancha, ou elevação pélvica, depende. Passar alguns exercícios aqui deitado no começo, fazer o pré-pilates, que a gente fala que é alongamento no começo, ou no final da aula, mas tudo depende do professor, de como ele trabalha, né? Aí, em todos os aparelhos a gente consegue trabalhar diversos grupos musculares, tá bom? Por exemplo, o Barrel, tudo que você consegue trabalhar no Barrel, você consegue trabalhar no Cadillac, no Reformer, na Chair, tá bom? E aqui são alguns acessórios que a gente usa durante as aulas, né? Bolinha de peso, aqui meio, 1 quilo, 2 quilos, alguns elásticos, almofadinha para apoiar a cabeça, né? Que às vezes tem alguns idosos, eles não têm labirintite, não conseguem deitar com a cabeça inteira no solo, aí usa isso daqui e ajuda bastante. O Magic Circle, aqui, círculo mágico, né? A Overball, que é essa bola pequenininha aqui, ó, de borracha. A Fitball, ou a bola suíça, que é a grande. O Front Roller, a Buzu, disco de equilíbrio, ali aqui embaixo, né? Tudo isso para auxiliar no solo ou trabalhar em conjunto em um desses aparelhos. Bom, e aqui, ó, ficam as molas, tá? Para auxiliar. Por exemplo, esse daqui, ó. O exercício em pé, depende do exercício que vai passar também. Depende muito do exercício que vai passar, mas as molas auxiliam, que é uma mola. Tá vendo? Dá para usar em todos os aparelhos, as molas. Bom, a última aula, das 11 ao meio-dia, a aluna não veio. Não vai vir essa aluna, só tinha ela marcada, então eu vou conseguir sair mais cedo. Vai dar tempo de chegar em casa, almoçar, tomar um banho, né, mais confortável. Vai dar um espaço de tempo legal até 2 horas da tarde, para eu conseguir descansar um pouquinho também. Almoçar ali, tomar banho e ir direto pro segundo turno, 2 da tarde. O carro tá estacionado ali na frente. Bora pra casa almoçar. Aqui. Ei, papai.
Ei, vem aqui. Deita. Dá. Só deu tempo de almoçar rapidinho, tomar um banho e tô saindo daqui agora. Acabei de chegar na segunda unidade. Cheguei aqui agora. Vamos lá. Chegamos. Segundo horário. Segundo estúdio. Esse é o estúdio, ele é mais comprido que o primeiro. É aqui que a gente vai ficar até as 10. É a sala que eu vou dar aula. E do lado tem outra sala que é outro professor que dá aula aqui. São duas salas, então são bastante alunos, né? Aqui agora eu vou preparar os aparelhos para dar aula para os alunos que vão chegar às 2 horas. Agora é 1h40, faltam uns 20 minutos mais ou menos, né? Eu geralmente gosto de chegar mais cedo para poder arrumar os aparelhos, né, para poder dar aula e não chegar na correria. É ruim quando você chega em cima, aí você tem que abrir a sala, os alunos já chegam. Quem é instrutor sabe, geralmente a gente chega bem mais cedo, uns 15, 20 minutos antes do horário, para poder fazer isso. Aqui eu não vou conseguir gravar, de manhã também não consegui gravar alguns exercícios, alguns alunos fazendo exercício, porque a aula é bem corrida e também tem alguns alunos que não gostam de ser filmados, não gostam de ter a imagem deles expostas, né? Mas é isso, se eu conseguir gravar, eu mostro pra vocês. Primeira aula da tarde concluída, aula das 2. Agora bora pra aula das 3. Vamos lá. A aula das 3 horas da tarde finalizada. Bora pra aula das 4 agora, hein? O sono tá começando a bater, tô um pouquinho cansado. Acabei de jogar uma água no rosto ali pra ver se eu acordo um pouco. Ainda tá ok, ainda tô conseguindo levar bem. Mas a partir das 6 horas da noite aí até as 10, aí o cansaço bate de verdade, começa a ficar mais lento. O pessoal tá vendo fotografação? Tá. Ó, o dia mais vazio foi ontem. É. Ontem foi o dia mais vazio. Acho que teve uma aula só com 4 alunos. A aula das 4 foi finalizada, às 4 da tarde, e o cansaço tá começando a bater. Bora que só falta mais 5 só. Pra finalizar 10 horas, tô indo embora. Vamos. Acabou a aula das 5. Vai começar a aula das 6. Eu vou parar um pouquinho de gravar e vou voltar só no último horário. Quando der 10 horas saindo daqui. Aí eu gravo, chegando em casa e mostro pra vocês. Falo sobre ganhos, sobre como é. Falo todo o resto quando chegar em casa, beleza? Tô morto já. E ainda faltam mais 4 aulas. E acabou. Última aula. 10 horas praticamente, 5 para as 10. E tô indo pra casa agora. Cansado, morto. Bora pra casa, graças a Deus acabou. Eu tô gravando esse vídeo aqui um dia depois, que eu cheguei muito cansado, que eu nem consegui gravar. Mas então vamos pra explicar a parte de ganhos. Trabalhando a semana inteira, de segunda a sexta, um período só, ou só de tarde, ou só de manhã. De segunda a sexta, dá pra tirar em média de 800 R$1.000, né? E isso na questão de coberturas. Tudo o que eu falo aqui é só de cobertura, sem trabalhar fixo. Eu tenho trabalhando de segunda a sexta, só de tarde ou só de manhã, de 800 a R$1.000 por semana, que por mês vai dar ali por volta de 3.200 a R$4.000. Agora, trabalhando o dia inteiro, um mês inteiro, das 7 da manhã até as 9, 10 da noite, todos os dias, por semana vai dar em média ali de 1.500 a R$2.000, né? Por semana. Por mês vai dar uma média de 6.000 a R$8.000, mas eu não recomendo, tá? Porque cansa demais. Pra quem é instrutor assim, a gente fica acabado. A não ser que você tenha algum objetivo muito específico, próximo, né? De juntar uma grana e fazer mesmo.
Mas é basicamente isso. Essa semana específica eu consegui fazer 1.000, quase 1.600 ali. Por volta de 1.500 eu consigo fazer, porque na segunda-feira eu não tava muito bem, tava passando mal, acabei não indo, né? Bom, a média de coberturas vai variar entre R$ 170 até 250, pelo menos na rede que eu trabalho, né? Depende do horário que você faz a cobertura, do turno. Geralmente, à tarde paga mais do que de manhã. Então, 170 a 250. Então, vai variar também do bairro que você trabalha. Claro, se for um bairro nobre, a cobertura paga mais, né? Zona Sul, Centro. Então, depende aí do horário que o instrutor vai trabalhar na cobertura. E dos dias também. Então, é tudo uma variável, para falar a verdade, não é só a média que eu tô fazendo. Bom, e lembrando novamente, frisando que toda essa parte de ganhos que eu tô explicando são para instrutores que trabalham especificamente só com coberturas, tá? Quem trabalha fixo, a parte de ganhos é totalmente diferente. E também na rede que eu trabalho, tá? Em redes, que é a franquia que eu trabalho, né? Que atualmente é a maior da América Latina em Pilates. Tem outras, aí são outros ganhos, mas enfim, tô baseando os ganhos na minha experiência própria, trabalhando na Puri Pilates. Mas e com cobertura. Lembrando que para trabalhar com Pilates tem que ser fisioterapeuta ou educador físico. Até pouco tempo atrás, se eu não me engano, por volta de 3 anos atrás, 2 anos atrás, enfermeiro podia trabalhar com Pilates. Não pode mais, porque não foi considerado mais profissional do movimento, a área da enfermagem. Então agora somente instrutor de Pilates tem que ser fisioterapeuta ou educador físico, tá bom? E esse basicamente foi um dia trabalhando como instrutor de Pilates, né? Essa é a minha rotina, com coberturas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.